Em um vale tranquilo cercado por cedros e colinas suavemente onduladas, vivia uma jovem corça chamada Liora. Ela era pequena, delicada e infinitamente curiosa. A floresta sempre a acolhera com bondade. A brisa parecia quente. Até mesmo nas manhãs de inverno, os rios cintilavam como fios de prata sobre o chão coberto de musgo, e as raízes das árvores antigas criavam caminhos naturais por onde ela caminhava, como se tivessem sido feitos especialmente para seus pequenos cascos. E no coração daquele vale pacífico, havia uma velha cabana de madeira, abandonada há muito tempo, mas nunca verdadeiramente vazia. Dentro dela, uma única lanterna pendia perto da janela, brilhando todas as noites com uma luz dourada e quente que nunca tremeluzia e nunca se apagava. Os mais velhos sussurravam que a lanterna era encantada, mas Liora não se importava com lendas ou magia. Para ela, a lanterna era simplesmente uma companheira reconfortante, que brilhava silenciosamente na escuridão. Nas manhãs de neblina, quando as sombras se alongavam e o vale parecia solitário, ela se aninhava ao lado da parede da cabana, deixando o brilho suave envolvê-la como um cobertor. Quando as noites ficavam frias e o vento soprava pelos galhos como uma canção de ninar triste, a luz da lanterna fazia sentir-se segura. Este é o meu lugar, ela costumava pensar. Nada de ruim pode acontecer enquanto a lanterna estiver aqui. Por muitas estações. Esse foi o seu mundo, pacífico, previsível, suave, seguro. Mas a vida muda quando menos esperamos. Numa certa noite, nuvens escuras se formaram sobre o vale. Uma tempestade como Liora nunca havia visto se aproximou das montanhas. Relâmpagos cortavam o céu como vidro se estilhaçando, e o vento rugia como se a própria floresta tivesse despertado em fúria. Liora correu em direção à cabana, com o coração acelerado, buscando a lanterna como sempre fazia. Seu brilho quente atravessava a janela, firme e calmo mesmo, enquanto a tempestade rugia. Ela se encostou na parede e sussurrou: "Vai ficar tudo bem." Mas a natureza tinha um plano diferente naquela noite. Um enorme raio atingiu o cedro mais alto do vale. A árvore em chamas se partiu e caiu, atingindo diretamente a velha cabana com uma força que fez o chão tremer. As paredes de madeira desabaram, o telhado se partiu e a lanterna que brilhara por anos caiu entre as vigas quebradas. Liora saltou para trás em terror enquanto a estrutura ruía diante de seus olhos. Quando a poeira baixou, a cabana havia desaparecido. E a lanterna também. A tempestade passou, mas o vale parecia mais escuro do que nunca. Liora caminhou lentamente até os destroços, com as pernas tremendo. Ela cutucou a madeira quebrada, procurando até o mais fraco lampejo da luz dourada da lanterna. Nada restara. Seu lugar seguro havia sumido. O calor em que confiava havia desaparecido. Seu coração doía com uma tristeza que ela nunca havia sentido. Por que isso aconteceu? Ela se perguntava. O que eu fiz de errado? Por que a vida tiraria a única coisa que me fazia sentir protegida? Ela vagou pelo vale por dias, sentindo-se perdida, com frio e assustada. As árvores que antes lhe traziam conforto, agora se erguiam como lembretes silenciosos de tudo o que ela havia perdido. O rio, antes deslumbrante, parecia opaco e indiferente. Cada caminho parecia estranho sem o brilho da lanterna esperando por ela à noite. Ela dormia pouco, comia ainda menos. Sentia como se seu mundo tivesse desabado junto com a cabana. A cada manhã, ela permanecia diante das ruínas, esperando ver surgir uma centelha, nem que fosse o menor fragmento da luz que tanto amava. Mas dia após dia, nada mudava. A lanterna havia se ido. E a vida que ela conhecia também. Na 7ª manhã, algo dentro dela despertou. Uma pequena voz sussurrou suavemente. Dizia: "Você precisa continuar em movimento. Você precisa continuar procurando. Talvez este vale não seja mais o seu lar." Liora respirou fundo. Suas pernas estavam fracas, mas ela seguiu em frente. Passou por trilhas que nunca havia percorrido, atravessou troncos caídos, desviou de arbustos espinhosos, aventurou-se mais longe do que jamais ousara antes. A floresta além do vale parecia selvagem, imprevisível, cheia tanto de perigo quanto de beleza. Ela ouviu sons estranhos à distância, viu plantas novas que nunca havia provado, sentiu as noites ficarem mais frias sem a luz da lanterna. Muitas vezes pensou em voltar, desejando retornar ao que era familiar, mesmo que estivesse quebrado. Mas a mesma voz silenciosa dentro dela sussurrava repetidamente: "Continue, só mais um pouco." E assim ela continuou. Numa tarde, enquanto o sol dourado se escondia atrás das montanhas, Liora seguiu o som de água corrente. Ela atravessou uma passagem estreita entre duas rochas gigantes
e surgiu em um lugar que nunca havia visto antes. Era um prado escondido, intocado e deslumbrante. Uma luz suave atravessava as árvores como ouro líquido. Flores silvestres de todas as cores balançavam gentilmente com a brisa. Uma água azul cristalina corria por um riacho largo, cintilando como se estivesse coberta de estrelas. Arbustos carregados de frutas cresciam em abundância. Árvores altas formavam abrigos naturais com galhos que se arqueavam graciosamente. Pássaros cantavam melodias que ela nunca havia ouvido, harmonizando-se com o suave farfalhar das folhas. Liora parou. Sua respiração falhou. O prado parecia mágico, mas não do tipo de magia sobre a qual os mais velhos falavam. Era o tipo que se sente apenas quando algo dentro de você começa a se curar. Ela avançou devagar, absorvendo a beleza ao redor. A grama era macia sob seus cascos. O ar carregava uma doçura que a envolvia como um abraço gentil. Ela explorou cada canto do prado, e a cada passo seu coração se tornava mais leve. Pela primeira vez desde a tempestade, sentiu um pequeno calor nascer dentro de si. Encontrou um pequeno abrigo natural sob um salgueiro, cujos galhos pendiam como uma cortina. Era silencioso, aconchegante e seguro. Ela tocou a terra com um focinho e sussurrou: "Talvez eu possa recomeçar." Nos dias seguintes, reuniu folhas, musgo macio e galhos finos para construir um novo lugar de descanso. Desta vez, escolheu galhos mais grossos para dar firmeza. Colocou o musgo com cuidado para garantir conforto. Moldou tudo lentamente, com paciência, com mais cuidado do que jamais tivera antes. E quando finalmente se deitou em seu novo lar, uma brisa suave passou por seu pelo, trazendo o perfume das flores. O som gentil do riacho a envolveu como uma canção de ninar. Ela fechou os olhos e percebeu algo profundo. Se a lanterna nunca tivesse sido perdida, eu teria permanecido naquele vale para sempre. Nunca teria descoberto este lugar. Nunca teria crescido. Nunca teria aprendido que posso sobreviver, mesmo quando tudo desmorona. A dor a havia empurrado para o desconhecido. Mas o desconhecido lhe dera algo muito maior do que aquilo que perdera. Havia lhe dado um paraíso que ela nem sabia que existia. Havia lhe dado um novo começo. E essa é a verdade escondida nos momentos mais difíceis da vida. Todos nós temos lanternas, coisas às quais nos apegamos porque nos fazem sentir seguros. Podem ser nossos empregos, nossos hábitos, nossos relacionamentos ou as versões de nós mesmos que acreditávamos precisar ser. Convencemos-nos de que nada jamais mudará, de que nosso conforto permanecerá intocado. Mas a vida não funciona assim. Um dia algo muda, algo se quebra, algo termina. Nós trememos, questionamos, sofremos, perguntamos por que a vida tirou aquilo que amávamos. Mas, como Liora, precisamos entender que perder uma luz não significa escuridão para sempre. Às vezes, o colapso de um capítulo nos força a seguir por um caminho que leva a um prado que jamais imaginamos. As perdas que mais tememos podem se tornar os começos de que mais precisamos. E as coisas que se desfazem podem estar abrindo espaço para algo muito mais belo do que a vida que já não nos cabia mais. Portanto, se o seu mundo estiver tremendo, não desista. Continue em movimento, continue procurando, continue acreditando. Seu próximo capítulo pode ser o mais bonito de toda a sua vida. E se esta história tocou o seu coração, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal O Mentalista para mais histórias poderosas que inspiram, curam e transformam.